Porque assim, pelo que você está me falando da história, me dá a impressão que Buda foi um Jesus da religião. Ó, tô falando do meu achismo. Não, tá certo. E você que não entendeu ainda o projeto. O Achismos é um projeto onde eu revelo toda a minha ignorância, num mundo onde todo mundo tem muitas certezas. Então assim, por exemplo, eu como cristão que fui batizado, aquela coisa toda, embora eu não exerça tanto a função, o que eu estudo? Que a gente teve uma religião cristã, Cristo, nosso Jesus, né, no caso, ele era um cara que também tinha um Judas, que foi esse caso aí que você contou, e ele era o cara que fez essa religião acontecer, digamos assim. Buda seria o Jesus dessa religião, veio antes de Jesus, Jesus tinha lugar no budismo, quem era Buda? Boa. Caramba, agora... O Buda Shakyamuni, que é esse que a gente conhece, que viveu nesta terra e foi o último a renascer nesta terra aqui, ele viveu há 2.600 anos, tá? Antes de Jesus, logicamente. Sim, antes de Jesus, né? Há 2.600 anos, antes da Era Moderna, vamos assim dizer, antes de Cristo. E aí, ele nasceu no nordeste da Índia, no que seria alguma coisa ali entre a Índia e o Nepal, no pé do Himalaia ali. Nossa, bem, né? Um pico bem... Ô, Louro José, você vai ficar falando, nossa, eu só tô... complicado. Aí, ó, como é que tu faz? As pessoas te xingam que tu interrompe... Pera aí, mas velho, você tá deixa eu ouvir o cara aqui. E aí, óbvio, um negócio muito antes de Jesus, quer dizer, 600 anos antes de Jesus, então nada a ver com Jesus. Mas ele também não foi um profeta, não foi um cara que veio para cá para anunciar uma boa nova, nada disso. Ele renasceu nessa terra, como outros Budas antes dele renasceram também. Então ele não foi o único, ele foi o último. O Buda, blá blá blá. O Buda desta época, o Buda Shakyamuni. Você tem outros Budas, você tem Buda Amitabha, Ratnasambhava, Mogassiddhi, e aí vai, você tem milhares de Budas. E todos eram parecidos assim? Não, nada a ver. É difícil dizer, porque a gente não sabe como é que o Buda era. Entendi. Porque era proibido você reproduzir a imagem do Buda. E hoje eu vou te contar daqui a pouco uma história muito legal sobre como é essa imagem do Buda hoje, que pouca gente sabe isso. Então, quando ele renasce, e ele renasce como um nobre, um príncipe, o príncipe Siddhartha, né, Siddhartha Gautama, numa família nobre, dentro de uma casta guerreira, né, dos Kshatriyas, e numa região onde eram pequenos reinos, né, eram pequenos reinos democráticos que tinham ali no nordeste da Índia, né, no reino de Shakya. Então, ele tem esse dharma, essa sabedoria despertada nele, durante um período no qual, com 29 anos, ele abandona a vida dele palaciana e vai para a floresta ter com sábios da floresta, só que eram sábios que... Mas ele não tinha uma vida religiosa, um pai e uma mãe religiosa? Não, o pai dele era o rei, a rainha, né? Então, assim, zero. Aliás, é dito que quando ele nasceu, o pai dele, o rei Suddhodana, pediu que um sábio, um adivinho, fosse ver o filho e prever o futuro do filho. Ele é chamado Asita. Quando a Sita chega, ele começa a chorar quando ele vê o bebê. E o rei, né, o Suddhodana, preocupado, falou, cara, o que está acontecendo, né? Ele falou, não, é o seguinte, tem duas possibilidades para o futuro do seu filho. Ou ele vai ser um grande rei, e ele vai unir todos os reinos aqui do nordeste da Índia, ou ele vai ser um grande líder religioso. Né? Então a Sita já dá essa premonição ali no nascimento do bebê. E ele cresce... gerando muitas dúvidas na cabeça dele. Questionamentos muito. E tal. E com 29 anos ele resolve abandonar o palácio e vai para a floresta, que ele sabe que é uma floresta onde tem um monte de gente praticando práticas ascéticas. Só uma pausa, você vê até Buda sai tarde da casa dos pais. Eu saí antes. 29 anos, hein? Você que tá aí vendo, aí tem 18, esperar outro, você pode ser o novo Buda, vamos lá. E aí ele passa 5 anos se mortificando. Então, assim, ele não comia, ele não bebia, ele tentava ficar sem respirar a maior parte do tempo, dormia perto do fogo. Ele começou, na verdade, autopunição. Ele tentou infringir sofrimentos físicos para ter um despertar espiritual. Só que ele passou 5 anos fazendo isso e conseguiu nada, cara. Ele continuou o mesmo cara. E ele falou, tô fazendo alguma coisa errada aqui. Só tô me queimando aqui. Eu só tô me ferrando aqui, só me ferro nesse negócio aqui e não tô chegando a lugar nenhum. E ele era tido como um grande praticante asceta, né? Ele era um grande asceticista. E aí ele resolve, então ele larga tudo, um dia ele toma banho, ele entra no rio,
toma banho, vem uma pastora, dá roupas para ele e tal, e ele senta debaixo de uma árvore, de uma figueira, que é chamada Árvore da Iluminação, ficus. Aonde? Isso lá na ficus Índia, bode. Lá Essa na... árvore existe ainda, tal? Essa árvore existe, cara. Quer dizer, não é a mesma árvore, mas é descendente dessa árvore, tá lá ainda. Tá lá, e deve ser Tá um lá lugar ainda, que a lá galera na faz Índia, as sim, peregrinações. peregrinação e tal. Tá. E aí, em 49 dias, ele se ilumina. Isso que eu quero entender. E o que é iluminação? Ele ficou 49 dias sentado. Sentadão lá. Ah, Sem mas ele comer? comia. Não, Ah, ele tá. comia, se alimentava, tomava água, tomava leite. Paradão. Paradão lá, refletindo. Refletindo Às vezes eu tô sobre... em casa parado, eu vou falar pra minha esposa, eu tô meditando, meu amor. Espera aí que eu tô me Pausa iluminando para aqui. meditação. Processo de iluminação Processo de iluminação, tô no meu processo de iluminação. on. Illumination process on. Um Loading.